Lá em Brumadinho, né, as notícias, o Valor de uma matéria semana passada, falando de como a Vale está comprando a população, de uma certa maneira, até para não haver uma união, lógico, da população, de como eles vão recuperando, tudo entre aspas, né, gente, porque tudo contém ironia, recuperando o ambiente, botando terra e plantando árvores, quando, na verdade, o ambiente está todo contaminado lá. Então, as consequências ainda são muito a longo prazo, não é, Tereza? Sim, as consequências. Está-se vendo o caso lá de Mariana. Se a gente for olhar em percentuais, o que realmente foi recuperado é mínimo, é mínimo. E a mesma coisa está acontecendo em Brumadinho. Além disso, a Vale está aproveitando aqueles rejeitos. Então, quando a gente vai lá, é assustador ver aquelas máquinas todas num lugar que ainda tem corpos sendo procurados e aproveitando já o rejeito comercialmente. Então, as perspectivas de se recuperar o Rio Paraopeba são muito longas e muito distantes. Então, é um crime continuado, é um crime que foi praticado, e vocês têm visto as notícias, a Vale sabia, ela estava sabendo que aquela barragem estava a risco de romper, e ela não teve a menor, nem tem um nome para isso, nem os próprios trabalhadores dela, ela tirar da área chamada de autossalvamento. Então, é tudo muito grave e, assim como no caso da Samarco, a impunidade é violentamente inaceitável, ninguém preso, a justiça decidiu que é inundação. Nossa. Inundação. Nossa. E o caminho em relação à Vale, também percebe-se que tem toda uma máquina funcionando para legitimar que está tudo bem e que a população toda refém dessa empresa que, na realidade, o Estado cabia deixar bem claro. Essa empresa é criminosa, não vai chegar perto da sociedade. E é precisamente igual foi falado aqui, deixando o algoz e o assassino em contato permanente e sentando com as autoridades igual nós aqui, de igual para igual. Não foi acidente, foi crime. E tem a questão da água, a água contaminada. É possível recuperar essa água? Porque é muito difícil, demora muito tempo, porque, no caso, em Brumadinho, ficou muita quantidade daquela lama, que eles não é verdade que não é inerte, eles mentem muito, e ela ficou muito dentro do leito. Então, esse processo agora, teve a mortandade de peixes, a Vale já está dizendo que não tem nada a ver com ela. Cada vez que chover, todo aquele material que está ali dentro do leito, ele vai revolver e vai continuar descendo. Então, não há aquele rio, para se um dia for recuperado, tanto doce quanto... Isso vai demorar centenas de anos, se é que vai ser. E o pior de tudo, não se trata as possibilidades de realmente recuperar, que são todos os lugares que vier água limpa para o Paraopeba não deveriam mais estar sofrendo impactos. Então, a Vale, pasmem, está recebendo outorgas emergenciais para fazer mais poços, captar mais água, e ninguém fala da quantidade de outorgas gigantescas que a Vale tem, lá mesmo em Córrego do Feijão, tem uma, de água pura que vem do subsolo, que dá para abastecer cerca de 100 mil pessoas. A comunidade de Córrego do Feijão está passando problemas de água. Nossa, Não tratam do alicerce das questões, porque, se tratar a fundo o que tem que ser feito, isso inviabiliza a continuidade da mineração. Olha. E a máquina tem que continuar funcionando para tudo continuar para a mineração como se nada tivesse acontecido. Não, e essa questão da água, né? A água é vida, é sobrevivência. Eu morei no Ceará há um tempo, fazia muita reportagem no sertão cearense, eu vi o que é as pessoas ficarem sem água e ter que esperar o carro-pipa, que traz uma água suja, salobra, contaminada, e eles falam que é para tomar banho, mas eles acabam tomando aquela água também, né?